A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. A nossa saudação aos eleitos do Senhor, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu quero dizer que mais uma vez voltamos a este programa para continuar a nossa celebração ao Deus único, justo, vivo e verdadeiro, aquele que ressuscitou, aquele que é o único, que dá sentido de vida ao ser humano. Comigo nos estúdios, mais uma vez o meu bem, minha esposa querida, Bispo Roxana. Que bom se hoje alguém do outro lado disser, eu preciso ter sentido de vida. É verdade, e nós temos certeza que Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, esse Deus que vive e reina, que conhece o âmago dos nossos corações, esse Deus que entende, que nos entende, esse Deus que todos os dias diz, não desista, esse Deus que pode transformar as nossas vidas. Talvez você, nesta manhã, esteja dizendo, não, essas palavras são muito bonitas, mas a minha vida não tem jeito. Não tem jeito como não tem jeito? Talvez para você não tenha, mas para esse Senhor, que nós conhecemos, que nós amamos e que, acima de tudo, que nos ama, Ele pode fazer todas as coisas. É verdade. Você disse, Ele pode fazer todas as coisas, porque o ser humano, antes da sua legítima conversão, antes de haver um novo nascimento, antes de uma regeneração que o Espírito Santo faz, e só Ele pode fazer, o homem tem na sua carne uma tendência para o mal, para o pecado, para a infelicidade, para decisões equivocadas, para tudo que é perverso. A Bíblia diz isso, que nós éramos escravos do pecado. Mas quando Jesus vem e traz este novo nascimento ao coração e ao espírito, que até então estava morto, acontece que nós somos passados de escravos do pecado para servos da justiça. E isto é algo tremendo. Não é o homem que faz, não é o livre-arbítrio do homem, porque o livre-arbítrio do homem, com sua tendência perniciosa e maligna, é para o mal, é para o erro. Mas Deus soberanamente opera na vida da pessoa que é eleita do Senhor. Amém. Isso é uma bênção extraordinária. É um mistério, digamos assim, é um segredo. Por quê? Esta semana eu conversava com uma senhora que me dizia, uma senhora cristã, que dizia assim, nossa, como eu estou desiludida com o ser humano. Como as pessoas têm atitudes que você não espera. Às vezes você espera de uma pessoa uma determinada atitude e ela vem com outra. E essa senhora em lágrimas me dizia, eu estou decepcionada com as pessoas. E eu pude ouvi-la durante algum tempo e com certeza ela está assistindo a nossa programação, que ela é assídua na nossa programação. E eu disse a ela, olha, realmente o ser humano, as pessoas são falíveis, são passíveis de erros, às vezes magoam as outras sem perceber, às vezes magoam as outras percebendo, mas existe um que nunca, jamais nos magoa. Muito pelo contrário, que nos conhece e acima de tudo que nos ama. E mais, como o meu marido querido acabou de falar, não fomos nós que o escolhemos. A Bíblia diz que Ele nos escolheu a nós. Nós não acreditamos para a salvação em livre-arbítrio. A Bíblia não fala em livre-arbítrio. A Bíblia diz que de antemão, antes de sermos formados nos ventres maternos, o Senhor nos escolheu e nos predestinou em amor para que fôssemos dele. Isso tudo faz com que você confie em Deus, faz com que você deposite em Cristo. Esse Cristo jamais irá te decepcionar. Muitas vezes, como eu conversava com ela, e ela em lágrimas dizia, às vezes dá vontade de não acreditar mais no ser humano, de não acreditar mais em ninguém. E eu disse para ela, não faça isso.
porque há pessoas confiáveis, há pessoas credíveis, porque senão o mundo já está mal, o mundo já está afastando as pessoas por si só. E se você, as pessoas que estão à sua volta, se você não tiver confiança, se essas pessoas não forem confiáveis, como manter relações sociais, amistosas e às vezes até familiares? Isso tudo faz com que você entenda que para que a tua vida seja escudada de mais pessoas, para que a tua vida seja uma vida mais feliz, com perspectivas futuras melhores, você precisa acreditar que Deus é soberano, que Deus é a seu favor e que Deus pode todas as coisas. Bem, e há um fato muito interessante, é que a Bíblia diz que Deus não é homem. Não é homem para que minta. Deus, Paulo explicou isto aos Hebreus, disse que era absolutamente impossível que Deus mentisse. É impossível, impossível. Maravilhoso isso. Nós não estamos tratando aqui de um Deus humano, de um aion, de um ídolo, de um mito. Nós estamos falando daquele que é Rei de Reis, Senhor de Senhores, o soberano, o caminho, a verdade e a vida, o único que tem poder para pegar uma alma, um espírito, um coração morto e dar-lhe vida, tirá-lo do império das trevas e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor, libertá-lo das garras do diabo, conforme a Bíblia diz, da escravidão do pecado e trazê-lo para um reino que ele chama o Filho do meu amor. Isso se chama conversão. E nós estamos aqui por causa de uma conversão, cujo autor da vida é o Senhor Jesus Cristo. Existem personagens bíblicos que mostraram como uma conversão legítima transforma realmente o escravo, o pecador, a pessoa incapacitada, numa pessoa serva de Deus, numa pessoa instrumento de Deus. Estou lhe falando, por exemplo, do apóstolo São Paulo. A Bíblia diz, no capítulo 9 de um livro chamado Atos dos Apóstolos, que Saulo capítulo 9, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, homens com mulher, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, por onde te dirão que te convém fazer. Então, a história de Paulo é uma história comovedora. O apóstolo São Paulo era um homem do sinédrio, um homem de uma capacidade intelectual muito grande, mas ele era uma ovelha que tinha atitudes de lobo. Era um perseguidor da igreja, dos do caminho. A Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte. Foi ele que consentiu no apedrejamento de Estevão. Ele conduziu tanta gente à prisão, aos açoites, e ele não tinha ideia que ele era um eleito de Deus. Eis que, quando ele ia a caminho de Damasco, diz a Bíblia que subitamente uma luz brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. Então, este é um momento para Paulo muito constrangedor, mas era um momento em que ele tinha que entender sobre a soberania de Deus, que a maldade que ele praticava tinha que ter um fim, do espírito que dominava a vida dele, que eram trevas absolutas, haveria uma transformação muito grande. E depois Paulo se tornou no maior defensor do cristianismo, depois de Jesus. É Paulo, aquele que foi o prudente, o arquiteto que lançou os fundamentos da igreja. Mas isto, para que você entenda, aos olhos humanos, ele seria absolutamente impossível de se tornar um apóstolo. Mas por uma legítima conversão, por uma operação sobrenatural do Espírito Santo, temos em Paulo o grande arquiteto da igreja. A conversão transforma o ser humano, não do exterior para o interior, mas do interior para fora.
há um novo É nascimento. verdade, é interessante você chegar nesse âmago, marido, porque assim, converter, o que é converter, né? Se nós formos analisar este verbo, você se converte, você é de uma forma e você é convertido, você é transformado, você é mudado para outra forma. Ele era uma pessoa muito culta, ele era uma pessoa que achava ser uma pessoa iluminada, porque, como ele diz em alguns momentos, é muito interessante ver a história desse apóstolo, porque ele disse que ele era do Sinédrio, ele era romano dos romanos, judeu dos judeus, ele era o melhor de tudo. Zeloso com as obras da lei. Ele era zeloso, ele sabia toda a lei. Ele, aprendeu com Gamaliel. Né, ele tinha, assim, né, todo um preparo. Aparentemente, ele tinha todo um preparo. Mas ele vivia em trevas. Até que Jesus, como diz a palavra, aquela luz que chegou à vida dele, que iluminou os olhos, embora quando Paulo tenha caído, ele ficou cego, né? Se você continuar lendo, ele ficou cego, ele teve que entrar na cidade, ele teve que ir até Ananias para que a obra continuasse. Essa conversão, essa transformação, porque ele vivia numa aparente religiosidade. Sem dúvida. Ele era impecável na lei, só que Deus o havia chamado para viver algo muito maior. Ele teve que ir ao chão com tudo aquilo que ele tinha, com todos os seus títulos, com toda a sua, digamos assim, a hierarquia dele. Ele teve que ver quem era o Senhor. Porque diz a palavra que quando ele caiu e ele falou, Senhor, imediatamente ele reconheceu a Jesus Cristo. Como? É a soberania de Deus. Se ele nunca havia estado, que ele foi o único dos apóstolos que não conviveu na carne com Cristo Jesus. Mas imediatamente ele falou, Senhor, e Jesus falou, Paulo, Saulo ainda, né? Por que me persegues? E ele disse, Senhor, quando a ovelha ouve a voz, quando você que está nos ouvindo agora, ouve a voz do pastor, não tem como não haver uma conversão. Por isso, amor, que ninguém pode dizer que é um evangélico, que é um cristão e continuar vivendo a mesma vida que vivia no passado. A Bíblia diz, quem pecava não peque mais, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Há de haver uma conversão. Não adianta. E hoje, esses dias eu lia uma colocação de uma jovem que dizia, existem alguns tipos de crentes. Uns que são crentes amigos do mundo, outros que são crentes para aqueles que lhe agradam. Na realidade, nós temos que ser crentes em Jesus para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Quando Paulo foi ao chão, ele pôde ver que tudo aquilo que ele tinha não era nada em face ao brilho, à beleza, à autoridade que Jesus Cristo tinha na vida. Eu creio que para uma pessoa cuja autoridade era reconhecida e que precisou de cair, de ir ao chão, de ir ao piso, para ele entender, conforme o bem disse, da sua fragilidade, da sua nada, do seu pó perante a autoridade e a soberania de Jesus, foi algo dramático. E você sabe, outras passagens, por exemplo, quando Paulo dá o seu testemunho de conversão a um rei chamado Rei Agripa, ele aqui no capítulo 26 de Atos, ele continua descrevendo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, como me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, muito interessante que, a despeito da sua posição social, a despeito de todos os títulos nobres que ele possuía, como um cidadão romano, como um cidadão hebreu, como do Sinédrio, há um momento em que ele se apercebeu que sem Jesus a vida não é nada. É apenas um recalcitrar contra os aguilhões. E ele estava indo contra ao chamado dele. Ao chamado, porque ele não tinha noção de que ele seria um apóstolo, seria um instrumento de Deus para a salvação de vidas, o instrumento mais importante depois de Jesus Cristo. Então, o recalcitrar contra os aguilhões é dureza,
Não adianta, meu amado, abençoada do Senhor. Talvez você diga, mas eu não acredito em ninguém, mas eu não estou nessa de religião, eu estou vivendo a minha vida. Mas você sabe que você está num estado de infelicidade total, um vazio. Quantas vezes você vai tomar banho, liga o chuveiro mais forte, põe uma música para que ninguém te ouça e você ali se debulha em lágrimas, porque você diz, há alguma coisa que está faltando, há uma angústia, há um vazio, há uma dor existencial tremenda. Sabe o que é isso? É o recalcitrar contra os aguilhões. É o lutar contra uma realidade que você sabe. O apóstolo Paulo, como diz o bom carioca, perdeu. Porque Deus, soberanamente, tinha algo muito melhor, muito mais alto, caminhos muito mais altos, pensamentos muito melhores do que ele poderia imaginar. A conversão tira o homem da morte para a vida. É muito interessante essa questão, marido. Por quê? Porque Paulo poderia ter levantado dali e continuado o mesmo homem. Ele poderia ter continuado o religioso, douto, a pessoa bem colocada na sociedade. Mas quando se dá ouvidos à voz de Cristo, tem que mudar, tem que haver conversão. É irresistível. É irresistível. Algumas pessoas que estão nos ouvindo agora já ouviram que não são os santos, que não são as imagens, que não são os patuais, que não são os sacrifícios, que não são os jejuns, que não é você pagar o preço, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, e continuam, não estão de pé, estão caídos, olhando para o brilho da luz de Cristo e dizendo, não, aqui está confortável. Como você ouviu esta semana, um pastor dizer que não prega a graça de Deus porque dá muito trabalho. Dá trabalho destruir, dá trabalho demolir, dá trabalho arruinar para depois edificar, né? Dá trabalho construir, edificar. Dá trabalho, o que dá trabalho? A salvação de Jesus é que deu trabalho. Ele verteu o sangue na cruz do Calvário é que deu trabalho. O Senhor dar a vida por nós, isso deu trabalho. Hoje, desculpa a sinceridade, né? Se é que me permite falar assim, você que está nos ouvindo, os evangélicos, os cristãos à volta do mundo estão muito preguiçosos. Não querem levantar, não querem mudar, querem ficar da mesma forma. Tá bom assim, para que mudar? Eu costumo dizer sempre que o bom é inimigo do melhor. Se você pode fazer melhor, não faça o bom. Se você pode levantar desse caminho e deixar que Deus ilumine os seus olhos e fazer mais pelo reino. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, marido, as pedras clamarão. E no programa de sexta-feira eu disse que os seres humanos estão virando pedras, rochas, estão virando estátuas, estão clamando. Porque nós nunca vimos corações tão duros como temos visto na sociedade, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. As pessoas estão céticas, as pessoas estão cansadas. Eu li um pequeno post essa semana que dizia assim, doente de mim mesmo. As pessoas estão doentes delas mesmas. As pessoas estão desistindo de viver. Eu não quero lutar nem por mim, vou lutar pela causa do reino. Nós não fomos chamados para lutar por nós. Nós fomos chamados para lutar por aquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, aquele que diz, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Este Deus que é maravilhoso, esse Deus que te livra da morte, esse Deus que protege o seu lar, esse Deus que te abençoa com todas as coisas, esse Deus que merece de nós apenas que nós vejamos graça em tudo o que Ele tem feito. É hora de haver conversão. É verdade. Então, bem, nesse momento em que estamos caminhando para o minuto final da nossa explanação, deixe ser objetivo, taxativo, claro para a sua vida. Talvez você tenha recalcitrado contra os aguilhões durante muito tempo. Talvez você tenha dito, como Paulo, não é minha hora agora, é depois, o dia que eu me casar, quando eu terminar o curso, quando eu conseguir adquirir a minha casa própria. Enfim, você deu uma série de desculpas para Deus. Mas há um dia que quando Deus diz basta, chegou o dia, o homem não pode mais resistir. É verdade. Ele pode lutar, recalcitrar, mas quem é soberano é o Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vem com a sua luz, as trevas
se dissipam. Amém. Ele ilumina. Ele ilumina. Verdadeiramente Exatamente. ilumina os olhos do coração. Os olhos do coração. O inimigo obscurece para que a pessoa não veja a glória. Mas quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Deus diz, é aquela data, é aquele momento, e Deus disse, é hoje, dia 3 de abril de 2.16, é hoje o dia. Para que você pare de sofrer. Amém. Para que você venha a viver os melhores dias da sua vida. Nós E cremos. creia até no amanhã, no futuro e na eternidade. Amém. Como é que isto pode ser, apóstolo? É o que Paulo fez. Senhor, quando ele disse Senhor, provou ali a soberania de Jesus e, acima de tudo, também a sua predestinação. Hoje você pode dizer Senhor, e a Bíblia lhe garante que se você disser isto com o coração e com os lábios certos e fervorosos, você é salvo. Amém. Nós vamos orar por você, é a hora da oração, Amém. É a hora do ponto final ao seu sofrimento. Pai amado e bendito, Amém, Senhor. do outro lado, homens, mulheres, jovens ou anciãos, pessoas sem rumo de vida, pessoas que vivem como talvez alguns deuses para si mesmo, mas tu tens um plano, Amém, Senhor. assim como fizeste na vida de Paulo, assim como fizeste na nossa vida. Salva esta vida, Senhor. Amém, Senhor. Transforma esta vida. Amém, Jesus. Converte esses pensamentos, Senhor. Converte essas convicções, Pai. Que agora haja, Senhor, neste lar, neste lugar onde essa palavra está alcançando, esta oração está chegando a Ti, Senhor. Porque Tu queres que haja conversão real Em e verdadeira. nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O milagre aconteceu, a obra está completa. Amém. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês de abril, e nós vamos realizar hoje, 9 da manhã e 6 horas da tarde, 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vive. O nosso ministério é uma cidade de refúgio, é uma ilha de segurança espiritual, uma ilha de segurança social, dentro de um Rio de Janeiro com tantos dramas e problemas. Nós temos desde o parque de estacionamento seguro, uma catedral gigante climatizada, uma ambiência saudável espiritual, onde você pode vir com sua família e criar raízes para uma vida segura, sólida e iluminada nesta terra. Amém. Nosso endereço é Rua Maricá 320, Rua Paralela Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teles, da 28DP. Hoje celebraremos a ceia e eu vou ministrar a palavra dentro de uma série de defesas de teses pró-reforma protestante, quando Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, fui eu. Então nós vamos mostrar mais uma vez bem a autoridade e soberania de Deus e a incapacidade do homem decidir para Deus. É verdade. Inclusive, eu quero convidar você, senhora, você, família, porque na próxima quarta-feira, às 3 horas, nós temos o Shail, nós temos o retorno do Ministério Feminino, toda primeira quarta-feira após a ceia do Senhor, para nós continuarmos entendendo que foi Deus que quis, aprove a Ele que você, que nós fôssemos suas ovelhas. Amém. Então, vamos lembrar, hoje, 9 da manhã, 6 da tarde, e na próxima quarta-feira, o Ministério Shail, 3 da tarde, com a minha amada esposa, a Bispa Roxana. Estamos certos de que o que você acabou de ouvir foi como uma semente Amém. que caiu na boa terra. Amém. Já está a germinar, já está dando frutos, Amém. a uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Nós cremos. E isto é que lhe vai dar a robustez, a musculatura espiritual para você enfrentar os dias difíceis que nós temos pela frente, e alguns piores virão, mas sempre sabendo que Deus é a teu favor, Amém. não importa quem seja seja contra. contra. Nosso telefone é 30 17 90 90, ligue para nós, temos conselheiros à sua disposição. Quem nos ligar vai receber um presente nosso, um livro do apóstolo, você é um dos nossos. Amém. E agora, estamos chegando ao final do programa. Minha gratidão, nossa gratidão ao Senhor Jesus Cristo por nos permitir estar aqui todos os dias neste canal, 7 horas da manhã, durante a semana, em outros canais de rádio e televisão. E agradecemos ao povo da Igreja Cristo Vive, que com seus dízimos e ofertas, seu investimento na obra nos permite estar aqui num meio de comunicação, levando Jesus e esperança e luz Amém, aos lares do Brasil e do mundo. Minha segunda gratidão expressa é a família Ambrósio,
do jovem empreendedor, empresário Rodrigo Ambrosio, do Turbomil, em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense. Estamos anunciando sempre que ali é um lugar onde você faz compras, mas é um lugar de vida, porque dali vem a bênção para a programação de televisão. Rodrigo, nós amamos você e mais uma vez parabéns à Fabiana, né? Fabiane, que completou aniversário esta semana. Rafael, querido. Olha, todos que nos amam, Amém. A nossa gratidão. Aguardamos por sua presença na igreja, será uma honra muito grande. Amém. Poder cumprimentar você e pastorear a sua vida. Amém. Você precisa ter um profeta vivo que lhe diga dia a dia como proceder nesta peregrinação nesta terra. Amém. Nossa gratidão a todo o povo de Deus, ao povo da Cristo Vive. A nossa turma, nossa equipe de televisão, a minha gratidão sempre eterna. Amém. Nós voltaremos na próxima semana. Sou o apóstolo Michelangelo. Eu sou Rosana. Nós dizemos graça e paz. Em nome de Jesus. O teu dia chegou. Amém. O milagre chegou. A conversão da sua vida. Amém. Graça e paz. Amém. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.